Olá, estamos começando mais uma aula aberta do curso ABC do Excel. Para você que já é nosso aluno, eu vou fazer a correção das atividades do módulo 10, que fala sobre funções de tempo. E você que não é nosso aluno, conheça a aula com aqui no link que eu deixei na descrição desse vídeo. Vamos lá, o primeiro exercício diz o seguinte: calcule o tempo que o colaborador trabalhou a mais ou a menos a cada dia e demonstre o saldo atualizado linha a linha. Então, o que acontece? Aqui a gente tem uma tabela de uma semana com o horário que a pessoa deveria ter saído, né? Então, todos os dias ela tinha que ter saído às 18 horas e o horário que ela de fato saiu, né? Alguns dias um pouco mais cedo, outros dias um pouco mais tarde. E essa diferença vai gerar um saldo, né? Um saldo de horas a mais ou a menos. E ela já tem um saldo que vem da outra semana de 22 horas e 20 minutos, né? Um saldo de banco de horas. Então, o que a gente precisa fazer aqui é demonstrar todos os dias qual que é o saldo daquele dia e somar com o saldo total, para a gente saber qual é o banco de horas total desse colaborador. Então, para a gente fazer isso, a primeira coisa é calcular o saldo do dia. Então, vou escrever aqui saldo do dia para ficar mais claro. E aqui é uma subtração simples. Então, eu vou fazer igual o horário que a pessoa saiu menos o horário que ela deveria ter saído. Então, nesse caso, a pessoa fez 1 hora e 52 minutos além do horário, ou seja, 1 hora e 52 minutos que entram no banco. A gente vai pegar e arrastar essa função para baixo. E aqui a gente tem uma questão, né? Nesses dois casos, ele deu este erro. E por que que acontece isso? Se a gente observar os horários de saída, eles foram antes do horário real, né? Do horário que deveria ter saído. Então, ela tinha que ter saído às 18 e saiu às 16h55, saiu antes. E aqui saiu às 17h59, ou seja, esse resultado seria negativo. E o Excel, por padrão, não consegue trabalhar com horários negativos, não consegue exibir esses horários negativos por uma simples questão, porque para ele essas horas correspondem às 24 horas de um dia. Então não tem como você falar que é 10 horas negativo de um dia. Não existe, né? Ou é 10 horas da manhã ou é 10 horas da noite. Então ele não está entendendo isso daqui como um acúmulo de tempo, digamos assim. A gente vai ter que mudar uma configuração para que ele exiba os números negativos. Vamos vir aqui em Arquivo. Aqui a gente vai em Mais para acessar opções. Se já estiver aparecendo opções para você, pode clicar direto. Nessa janela a gente vem em Avançado e a gente vai descer a barra de rolagem até aqui, ao calcular essa pasta de trabalho, e vamos flegar Usar Sistema de Data 1904. E damos OK. Então pronto, agora ele está mostrando os horários negativos. Então, a primeira etapa dessa análise já está concluída, que é o saldo do dia. Mas a gente precisa agora atualizar o saldo total. E para isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer igual o saldo da linha de cima, que é o saldo, né, atual até aquele momento, mais o saldo do dia naquela linha. E dou Enter. Então, aqui, olha só, a gente já tem uma questão, né? Porque a pessoa tinha 22 horas e 20 minutos. Aí ela trabalhou mais 1 hora e 52, quase 2 horas a mais. Então, tinha que estar aqui batendo mais de 24 horas, né, de saldo. Só que ele está me trazendo meia-noite, né, 0012. Então, seria 12 minutos, mas na verdade o que ele está me trazendo é meia-noite e 12 minutos. Por que que isso acontece? Pelo mesmo motivo dele observar as horas como partes de das 24 horas de um dia. Então, quando eu falo 22 horas e 22 minutos e 20 minutos, ele entende que é 10 horas da noite e 20 minutos. E quando eu somo 1 hora e 52, ele está fazendo as continhas, 10 e 20 de um dia, então vai dar meia-noite e 12 do dia seguinte. Não está errado nessa lógica, mas não é esta maneira como a gente precisa ter esse resultado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou já arrastar aqui a fórmula para baixo. Ele está errado, tá? Fica tranquilo, a gente já vai arrumar, mas só para a gente já adiantar essa questão. Agora eu vou selecionar todas as células que têm
horário aqui, vou clicar com o botão direito e vir em formatar células. Aqui, nesse menu de número, eu vou clicar em hora e no tipo eu vou escolher 373055. E aí ele vai deixar de ver essas horas como partes de um dia e vai passar a ver o saldo total. Então aqui, olha só, ele já mudou, tá vendo? Onde era meia-noite e 12, ele transformou em 24 e 12 minutos. Aí caiu, né, porque a pessoa saiu mais cedo, então foi para 22h57, depois 22h56, voltou a crescer para 23h58 e depois para 24 horas e 13 minutos. Então, aqui a gente conclui esse exercício do saldo de horas. Vamos agora para o segundo exercício. Vamos ver o que ele diz. Calcule em qual dia ocorrerá o fechamento do cartão de crédito conforme a data de vencimento e a lista de feriados. Então, aqui a gente tem a data de vencimento, né, de alguns cartões, temos alguns feriados que já são mencionados aqui, e ele está pedindo para a gente considerar 12 dias úteis antes do vencimento e considerar também o fim de semana, somente o domingo. Muita coisa aqui, né? Mas vamos lá com calma. Primeiro, ele está pedindo data de fechamento. Então, eu vou escrever aqui no cabeçalho para a gente se localizar com mais facilidade, fechamento. Então, ele quer que eu calcule em qual data que o cartão vai fechar, contando 12 dias úteis antes desses vencimentos. E para isso, a gente tem uma função que é a dia trabalho. Só que, qual que é a diferença de dia trabalho para dia trabalho.intl? O dia trabalho só, ele vai trabalhar com um padrão de fim de semana, sendo sábado e domingo. Só que nesse caso, ele está falando que o fim de semana é somente domingo. Então, eu tenho que usar a .intl, que é a função que me permite fazer essa personalização. Então, vou selecionar ele, abre parênteses, e aqui ele pede a primeira data inicial. A gente vai começar a fazer essa contagem na data de vencimento. Então, seleciono a data de vencimento. Ponto e vírgula. E agora ele me pergunta quantos dias, ou seja, quantos dias úteis antes ou depois eu quero contar. Como são 12 dias antes desta data, eu tenho que fazer menos 12. 12 está aqui no enunciado, tá? Ponto e vírgula, fim de semana. Aqui eu tenho que escolher qual é o dia que eu quero considerar como fim de semana. Aqui ele já diz que é domingo, né? Então a gente vai escolher a opção de somente domingo, que é o código 11. Ponto e vírgula, feriados. Vamos selecionar aqui a lista de feriados. Vou fixar essas células dos feriados para não descer conforme a gente copiar essa fórmula para baixo. Então, vou dar um F4 e aí finaliza a função. Fecho parênteses, dou um Enter. E pronto. Então, o cartão que vence no dia 2 de abril de 2026, ele vai fechar no dia 18 de março de 2026. Agora vamos para o terceiro exercício, que é bem semelhante, mas aqui agora a gente está falando de um cronograma de entregas. Então, imagine que você trabalha aí fazendo entregas de atividades, de relatórios, de faturamento, enfim, e você tem um cronograma e precisa atualizar ele. Então, aqui ele fala o seguinte: atualize o cronograma abaixo considerando. Então, primeiro, altere o vencimento para o mês seguinte. Então, a gente tem aqui, nessa coluna vencimento anterior, eu vou atualizar o cronograma, mas também o vencimento, né? Então, o que vence, por exemplo, no dia 9 do 10, vai vencer agora no dia 9 do 11. O que vence no dia 8 do 11 tem que vencer no dia 8 do 12. Qual que é a maneira mais fácil da gente fazer essa atualização? De jogar aquele dia para o mês seguinte, através da função data_m. Então, eu escrevo data_m e abro parênteses, aí ele pede a primeira data inicial, que vai ser o vencimento anterior no caso, ponto e vírgula nos meses, eu vou falar número 1, porque eu quero que ele jogue esse vencimento para o mês seguinte, um mês seguinte. Então, 1. E fecho parênteses, dou Enter. Pronto, transformou aqui o vencimento, né, 9 do 11, 8 do 12, então os novos vencimentos já estão atualizados. Então, essa é a primeira etapa concluída. Depois ele fala, calcule a data de entrega conforme os dias úteis de antecedência.
Então aqui agora ele quer que a gente considere, que a gente fale, qual que vai ser a data que eu vou entregar essas faturas, né? De acordo com a data de vencimento aqui. Então, o que acontece? Eu tenho um prazo de entrega para cada uma dessas linhas. Então, aqui são 5 dias úteis antes do vencimento, 7 dias úteis antes do vencimento. Então, eu vou utilizar aquela mesma função que a gente usou, a dia trabalho. Porém, ele traz aqui, ó, considere como feriados. Aí a gente tem essa lista, né? 2 do 11, 15 do 11, 20 do 11, 25 do 12. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou construir aqui no lado uma lista de feriados e vou colocar cada um deles um embaixo do outro. Então, 2 do 11 de 2024, depois 15 do 11 de 2024, depois 20 do 11 de 2024 e depois 25 do 12 de 2024. Muito bem, agora a gente consegue construir a função. Então vamos lá. Igual dia, trabalho. Aqui ele não está falando de fim de semana, como ele falou no exercício anterior, que era só domingo. Então, nesse caso, eu não preciso utilizar a INTL. Eu posso utilizar se quiser, não tem problema nenhum. Mas eu não vou usar porque eu vou deixar aqui o sábado e domingo mesmo como final de semana padrão. Então, vamos escolher a primeira opção, dia trabalho, abre parênteses, data inicial vai ser o vencimento atual, porque a gente está falando, né, do cronograma atualizado, ponto e vírgula, os dias estão aqui, ó, prazo de entrega. Só que eu tenho que lembrar que são dias de antecedência, então esses dias vão ser contados para trás. Então, vou colocar aqui o menos o prazo de entrega, ponto e vírgula, os feriados. Então, vou selecionar aqui os meus feriados, vou fixar essas células com F4 e fechar parênteses. E pronto. Então, a fatura que vence no dia 9 do 11 precisa ser entregue no dia 4 do 11 para atender aí os 5 dias úteis de antecedência, já considerando os feriados no meio do caminho. Então é isso. Se você tiver alguma dúvida ainda, deixe nos comentários que a gente vai te responder e eu te encontro na próxima aula. Até lá!